A 10ª reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a Reforma Tributária discutiu o acompanhamento financeiro e contábil dos municípios com a RTC. A Câmara Municipal debateu em frente parlamentar destinação de parte do imposto de renda para o Fundo da Criança e para o Fundo do Idoso. No Na Ponta do Lápis de hoje você confere as principais dicas para presentear a sua mãe ou oferecer uma experiência diferente no Dia das Mães sem se endividar e extrapolar o limite dos cartões de crédito e o saldo da conta. É hoje no Na Ponta do Lápis. Olá, muito boa tarde para você. Hoje, segunda-feira, 4 de maio de 2026. Começa agora o Câmara Notícia de hoje, o primeiro deste mês de maio. Vamos juntos com os destaques de Campinas, da Câmara Municipal. Eu já agradeço muito pela sua audiência, pela sua companhia na edição de hoje. Lembrando que você pode participar com a gente pelo WhatsApp da TV Câmara. É o 978293776. Ou então, se achar mais fácil, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e pode mandar para a gente o seu comentário, sua opinião. Participe conosco do Câmara Notícia de hoje. E a gente inicia essa edição com os destaques da metrópole. Prefeitos da região metropolitana de Campinas se reuniram para discutir ações conjuntas e o fortalecimento de políticas públicas na região. O encontro contou com a participação de um representante do Ministério da Saúde e trouxe atualizações sobre programas voltados à ampliação do atendimento no SUS. Prefeitos e representantes da RMC se reuniram em Campinas para mais uma reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento da RMC, órgão responsável pelo planejamento de ações integradas entre os municípios da região. Hoje nós temos 2 pontos de pauta importantíssimos. O primeiro ponto é a apresentação de todo o sistema de saúde digital do município. Acabamos de apresentar, mostramos, não tudo, mas 90% que a gente está fazendo, e vamos fazer um curso de capacitação e qualificação para os servidores, funcionários das secretarias de Estado de toda a região. Importante dividir, trocar experiências com as cidades da região metropolitana de Campinas. E no próximo ponto de pauta, o representante do Ministério da Saúde, que é o secretário executivo do Ministério, Dr. Adriano Massuda, que vai falar sobre um programa de especialidades aqui para a região metropolitana de Campinas. É um programa nacional e que ele vem apresentar aqui para que as cidades da região metropolitana possam aderir e ampliar a oferta de vagas para consultas com especialistas. Prefeitos e representantes da área da saúde da região metropolitana de Campinas se reuniram aqui no Palácio da Justiça para debaterem políticas públicas e buscar soluções conjuntas, especialmente para a área da saúde. Entre os temas debatidos está a saúde digital, que já está em funcionamento no município de Campinas. Bom, a estruturação da saúde digital, ela vem de um longo tempo em Campinas, desde a pandemia em 2021, quando nós reestruturamos toda a estrutura da informática da área da saúde. Nós compramos mais de 5.000 computadores, nós aumentamos em mais de 1.000 pontos da rede. Toda a nossa rede hoje é fibra ótica e, ao mesmo tempo, hoje nós estamos num processo do ponto de vista da ferramenta de gestão, que é você olhar o serviço e saber aonde está precisando intervenções. Então, hoje, e depois a Marcele também falou sobre a consulta, a telemedicina, a interconsulta propriamente dita. Claramente é uma ferramenta muito potente que vem em boa hora do ponto de vista de ajudar na gestão. O encontro contou com a presença do secretário executivo do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, que apresentou avanços do programa Agora Tem Especialistas e as ações previstas dentro do novo PAC Saúde. Nós iniciamos aqui atendimento com uma carreta, o programa Agora Tem Especialistas na área de saúde da mulher, realizando consultas, exames na área de diagnóstico precoce de câncer de mama, câncer de colo de útero, tão importante para a população.
Também investimentos do novo PAC Saúde, que no Brasil todo, um investimento de mais de 30 bilhões de reais. Só aqui para São Paulo, mais de 2 bilhões de reais, e aqui para a região de Campinas, também investimentos importantes que vão nos permitir construir unidades básicas de saúde, centros de atenção psicossocial, policlínicas, renovação da frota do SAMU, né, tão importante, e também novas ações que estamos implementando esse ano, decorrentes do programa Agora Tem Especialistas, como o programa Caminhos da Vida, que visa implementar o transporte sanitário. Eu sou médico sanitarista, formado aqui na Unicamp, então conheço bem a região e eu sei o quanto é importante o deslocamento dos pacientes de diferentes cidades, né, para os hospitais aqui, o Hospital da Unicamp, o Hospital Marugatti. Então é um conjunto de iniciativas voltadas, né, para fortalecer o Sistema Único de Saúde aqui na região. A reunião também foi uma oportunidade para discutir estratégias conjuntas voltadas à ampliação do atendimento na rede pública e ao fortalecimento das políticas públicas de saúde nos 20 municípios que integram a região metropolitana. Hoje, a gente já está integrado o sistema de saúde do município de Campinas. Para transformar em metropolitano, para dividir esses dados, integrar, aí depende de uma estrutura maior de integração. Os municípios já estão começando a fazer as suas infraestruturas de atendimento digital e no futuro a gente trabalhará para uma integração. E atenção, aposentados e pensionistas aqui de Campinas. Já está aberto o prazo para pedir a isenção do IPTU de 2027. O pedido pode ser feito pelo portal de serviços da Prefeitura ou por e-mail no endereço sei.dri@campinas.sp.gov.br. Mas atenção, viu? Antes é preciso estar cadastrado na plataforma. O prazo vai até o dia 30 de setembro. Essa isenção é limitada a pouco mais de R$ 2.300 e não inclui a taxa de lixo. Para ter direito, é necessário cumprir alguns critérios, como ser dono do imóvel, morar no local e não ter nenhum outro bem no nome. Quem já tem o benefício não precisa renovar todo ano. Já os casos de amparo social devem ser atualizados a cada 2 anos. Mais informações e o formulário estão no site da Prefeitura de Campinas. Agora, 12h15, seguimos com os destaques do Legislativo. A Comissão Especial de Estudos sobre a Reforma Tributária realizou a última reunião do ciclo de debates. Especialistas e representantes do poder público discutiram os impactos das mudanças para o município de Campinas. O acompanhamento orçamentário, contábil e financeiro nos municípios com a reforma tributária do consumo foi o tema central da 10ª e última reunião da Comissão Especial de Estudos, presidida pelo vereador Luiz Iabico, que analisa e debate os impactos da reforma na arrecadação municipal e na Secretaria de Finanças. Hoje vamos encerrar o ciclo de palestras presenciais e uma online, debatendo o acompanhamento orçamentário e financeiro dos municípios frente ao IBS. Após esse encontro, nós teremos aí o início da fase de conclusão, com a elaboração de um relatório que está a cargo do nosso colega vereador Nick Schneider, que tem uma representante aqui hoje. Em nome do curador desta comissão, o nosso auditor colega Carlos Alberto Maia, destaco a dedicação das entidades parceiras desde o início dessa nossa missão de estudar a reforma tributária, os apoios da Sinalfic, da Afresp, da Afiscamp, do Sinafresp e da AFTTM, que nesse período todo esteve nos orientando e nos apoiando com seus conhecimentos técnicos. O encontro contou com a presença de especialistas reconhecidos nacionalmente nas áreas tributária e de gestão pública. Eu gosto muito de falar e de chamar essa reforma com outro nome. Então, para mim, né, e para aqueles que trabalham na área tributária, né, o que traz essa reforma de novo? Né? Então, essa decisão por um modelo dual, ela se deu pela preocupação com o Pacto Federativo. Então, assim, com o objetivo de preservar o quê? A autonomia dos estados e municípios, adotando esse IVA. São grandes desafios que
trazem não só para a área tributária, mas como para a área fiscal e financeira. Então, são reflexos para a área financeira e, por isso, eu gosto de chamar de reforma fiscal. Nós não estamos passando de uma reforma tributária, mas sim uma reforma, talvez a maior reforma após o Plano Real. A sociedade brasileira ainda, eu posso falar pelo lado empresarial, ainda não tem a dimensão do que a reforma vai fazer com os negócios brasileiros. Então, as palavras da professora, quando ela fala em reforma fiscal, vem muito ao encontro que nós vemos falando aí para os contadores, para os empresários, pelo Estado inteiro. Nas considerações finais, o presidente agradeceu a participação de todos que, ao longo de um ano, se dedicaram ao tema. Segundo o parlamentar, agora o relator da comissão, vereador Nick Schneider, será responsável pela redação final do relatório. A expectativa é que o documento contribua para que o município se prepare para as mudanças trazidas pela reforma. Ficamos um ano debatendo esse assunto complicado, que é a reforma tributária, mas necessária. A Câmara Municipal teve esse papel de tentar transmitir para a população, para os contadores, para os advogados, para os comerciantes, para os empresários, que uma nova forma de imposto está chegando aí. Não para quem está nos assistindo. O país irá melhorar. A cidade estará melhor com o novo sistema de arrecadação de impostos. Não vai ter aumento de imposto, não é nada disso. Mas a transparência, a forma como se arrecada imposto, a forma como o município investe esse dinheiro arrecadado, é que foi tratado aqui. Tomara que nós continuemos nesse debate ainda mais para frente, porque o assunto gera muitas dúvidas, muito desconhecimento, e é papel da Câmara Municipal de Campinas tratar desse assunto e tentar esclarecer a população. E também na Câmara, a Frente Parlamentar debate a destinação do imposto de renda para o Fundo Municipal da Criança e também o Fundo Municipal do Idoso. A Frente Parlamentar de incentivo à destinação de parte do imposto de renda devido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas, presidida pela vereadora Débora Palermo, realizou a primeira reunião. É um tema, agora que nós estamos no mês, né, que as pessoas estão fazendo a destinação, o imposto de renda, né, a prestação de contas com o leão. Então, é a hora da gente poder trabalhar esse tema importante, que é destinar parte do imposto, até 1% da pessoa jurídica e até 6% para o Fundo da Criança e Adolescente e para o Fundo do Idoso, sem que isso custe nada mais para o contribuinte. Então, quem tiver a restituir, vai restituir integralmente, quem tiver a pagar, vai pagar o mesmo valor, só que a diferença é que esse valor fica na nossa cidade, não vai para o governo federal, fica em Campinas para ser investido em projetos, em serviços que atendem crianças, adolescentes, idosos, e dessa forma dá mais garantia de continuidade desses serviços. Como parte das ações da Frente Parlamentar, foi realizada uma palestra com Marcos Gregório Borges, que é analista tributário da Receita Federal. As pessoas sabem o que acontece. Por exemplo, será que o campineiro sabe quantas crianças são atendidas aqui em Campinas? Quantos trabalhos existem? Quanta coisa é feita de bom aqui na pessoa idosa? Será que ele sabe? É uma coisa simples. Então, como é que a gente faz para ele saber? Pronto, já é um primeiro ponto para ser feito. Né? As OSCs, elas estão todas regularizadas? Não estão. O que tem que fazer para regularizar? Né? Esse público, essas 180 mil, já estou dando aqui plano de trabalho desse grupo, essas 180 mil pessoas, quem são elas? A prefeitura tem, assim, nós não podemos fornecer esse dado, viu, gente? A Receita Federal não pode fornecer esse dado individual pelo sigilo. Mas, certamente, a prefeitura tem condição, junto com você, de identificar quem são os públicos, que têm remuneração, têm condição. A iniciativa teve como objetivo conscientizar a população. A vereadora pede para que esse assunto seja ainda mais debatido. Todos os anos eu faço esse debate aqui na Câmara, eu falo em todos os espaços sobre isso, mas as pessoas ainda, o que eu vejo, André, é que a maior parte das pessoas desconhece
merecem isso. E assim, eu tenho falado muito sozinha, então eu estou chamando a responsabilidade de outros entes, outras pessoas, para que elas trabalhem também essa pauta. É importante que as pessoas tenham conhecimento, que elas podem destinar sem custar nada. Agora, com a reforma tributária, Campinas vai perder muito, vai perder toda a arrecadação de ISS, toda a arrecadação de ISQN. Então, o meu temor é que falte para as nossas crianças, falte para os nossos idosos, falte para a nossa cidade. E a gente podendo ter recursos aqui garantidos por lei, por que não fazê-lo, né? Então, eu acho que é importante que todos entrem nessa batalha aí para a gente poder aumentar a captação de recursos. Agora, meio-dia e 23 minutos, e hoje é dia de sessão aqui na Câmara Municipal de Campinas. Nesta 25ª reunião ordinária, os vereadores votam o projeto de lei que institui o programa Campinas de Mãos Dadas contra o Abuso, a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A proposta é do vereador Roberto Alves e prevê campanhas educativas, parcerias com instituições e ações também nas escolas, com foco na prevenção e conscientização. O texto também determina reforço das atividades no mês de maio, em alinhamento com a legislação federal. Há outros 14 projetos também na pauta de hoje. Lembrando que a reunião começa às 6 da tarde. Você confere tudo ao vivo aqui na TV Câmara e também pelo nosso YouTube. Agora, meio-dia e 24, seguimos com as notícias do Legislativo, porque a Câmara de Campinas entregou o diploma de mérito contábil a Edson Manzato de Deus. Confira. Por iniciativa da mesa diretora, a Câmara Municipal de Campinas, em reunião solene na sede do Sindicato dos Contabilistas de Campinas, na Vila Marieta, fez a entrega do diploma de mérito contábil Dr. Ataliba Amadeu Sevá a Edson Manzato de Deus. O vereador Luiz Iabico conduziu a reunião e justificou a honraria. Como tradicionalmente ocorre, no dia 25 de abril de cada ano, esta Casa de Leis outorga à classe dos contabilistas o prestigiado diploma de mérito contábil Dr. Ataliba Amadeu Sevá, a um profissional indicado pelo Sindicato dos Contabilistas de Campinas. Essa honraria de iniciativa da mesa da Câmara Municipal de Campinas reconhece de maneira ilustre quem representa toda essa laboriosa profissão, bem como toda a comunidade contábil de Campinas. Sua vida é um testemunho vivo de compromisso com o trabalho, integridade de caráter, honestidade e dedicação à família. Edson Manzato de Deus iniciou efetivamente a caminhada no universo contábil em dezembro de 1968. Em 1970, fundou o próprio escritório de contabilidade, que permanece ativo até hoje. É com profunda emoção e imensa gratidão que recebo esta homenagem e o diploma de mérito de honra do Sindicato dos Contabilistas de Campinas. Celebrar mais de 60 anos de dedicação à contabilidade é para mim como olhar para um filme de uma vida inteira pautada pelo trabalho e pela ética. Em primeiro lugar, agradeço a Deus pela vida, pela saúde e pela força. Ele foi o guia silencioso que me permitiu trilhar este longo caminho e enfrentar os desafios da profissão, dando-me coragem e sabedoria. Sem a sua presença constante, nada seria possível. Guarani e Santa Cruz duelaram no Brinco de Ouro da Princesa, aqui em Campinas, pela 5ª rodada da Série C do Brasileirão. Após um empate sem gols, o Bugre levou a melhor com um gol no fim da partida, que deu alívio à crise do clube campineiro e agravou a má fase do tricolor do Arruda. O Guarani começa de longe, arriscando com Carlos Eduardo. Pensa num time que gosta de chutar. É o Bugre, amigo. Agora com João Paulo. De novo, longa distância e outro chute do Carlos Eduardo. Guarani querendo o jogo, hein? Tá achando que parou por aí? Que nada, mais um canudo do Bugre. Olha o João Paulo aí de novo. Pois é, vem o segundo tempo e aí o Santa Cruz resolve mostrar que tá no jogo. Aqui Kaique França, o paredão bugrino, evita o gol dos visitantes.
Mas a tarde e noite no Brinco de Ouro é do Guarani. Mirandinha aqui arrisca, o goleiro Thiago Coelho quase entrega. Agora o melhor momento para o Bugre na partida. Falta quase perfeita de Carlos Eduardo. Bom, só não é perfeita porque a bola explode no travessão. E nos acréscimos o prêmio para o time que atacou mais o jogo inteiro. Escanteio cobrado por Parede e belíssima cabeçada de William Farias. Que golaço, explosão da torcida bugrina. Final, Guarani 1, Santa Cruz 0. E a Ponte Preta se complica na Série B após perder fora de casa para o São Bernardo. O São Bernardo teve domínio da partida desde o início, mantendo o controle das ações e dificultando qualquer reação da equipe campineira. No segundo tempo, o time da casa ampliou o placar e confirmou a vitória. O São Bernardo começa com tudo e Foguinho de cabeça abre o placar. Diogo Silva que evita o segundo gol do time da casa. A Ponte Preta reage com Brian Borges, sem perigo. O São Bernardo aqui tenta com Rodrigo. Pois é, de novo Rodrigo. Agora uma paulada e defesa, mais uma do Diogo Silva. O São Bernardo no segundo tempo amplia, também de cabeça, agora com o Pará. Pois é, a melhor chance da Ponte Preta foi essa aí com o Potker, bela jogada. Pênalti para o São Bernardo, Fabrício Daniel com paradinha e tudo, fecha o placar. Que categoria! E no final o time de Campinas até tenta descontar, mas ficou assim mesmo. São Bernardo 3, Ponte Preta 0. Agora, 12h30 e o Dia das Mães está chegando, hein? É no próximo domingo, dia 10 de maio. Com isso, claro, o comércio se aquece. Só que junto com as promoções também surgem várias dúvidas sobre como gastar sem comprometer o orçamento. Será que vale a pena esperar os saldões aí do final de semana? E as experiências substituem os presentes materiais? E além disso, como evitar também os golpes? Você confere agora no Na Ponta do Lápis. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa a partir de agora mais um Na Ponta do Lápis. E olha só, no próximo dia 10 de maio é comemorado o Dia das Mães. Uma data muito especial no que se diz respeito em presentear. E você aí de casa já pensou em como presentear a sua mãe? Você vai dar algum presente, algum bem material ou uma experiência? Mas como fazer tudo isso sem extrapolar os limites? Quem está aqui comigo hoje vai trazer todas as dicas para não extrapolar o saldo do cartão ou da conta bancária. É ele, Diego Ramiro, ele que é economista. Diego, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Primeiro, eu quero que você explique para o pessoal de casa como presentear a minha mãe ou oferecer alguma experiência para ela sem extrapolar o meu limite. Boa pergunta e uma pergunta difícil, afinal é nossa mãe. Como negar algo para nossa mãe? E é por isso que eu sempre brinco, que essas datas comemorativas, não só Dia das Mães, das crianças, é aquela que tem um apelo impulsivo. A gente já, por natureza, já são as nossas queridas, mas nessa data a gente tem essa compra por impulso. Então a primeira dica que eu dou para todo mundo que for presentear a mãe é: fuja dessa compra impulsiva. Afinal, a gente sabe que tem todo ano, mas que a gente acaba no calor do momento, ou às vezes numa promoção, numa van, acaba comprando. Então, minha primeira dica para começar é: fuja de compras impulsivas, mesmo sabendo que ela é tão importante que é a nossa mãe. Regra de ouro. E mais importante, que eu sempre gosto de falar, é que Dia das Mães, datas comemorativas, o melhor, a regra de ouro não é gastar mais, é gastar melhor. E esse melhor significa o orçamento de cada um. Não podemos extrapolar, porque afinal, a regra de ouro, já estou aqui falando tudo que a gente vai bater nesse papo todo, né? Compra impulsiva, saber gastar mais não é o correto, sim gastar melhor, mas a regra, se eu tivesse que falar para vocês, é planejamento. Se planeje, porque o planejamento é o que vai separar aquilo de uma compra boa, de uma experiência num domingo com as nossas mães, versus uma dor de cabeça com um saldo estourado no cartão de crédito. Então, planejamento, evitar compra impulsiva e saber viver momentos, que é mais importante do que o presente físico. Mas essas datas deem esse apelo impulsivo.
Você comentou aí na sua resposta a questão do planejamento. Como eu posso achar um presente legal para minha mãe sem precisar parcelar e utilizar o cartão de crédito aí e fazer alguma dívida que vai levar alguns meses para eu conseguir pagar? Bom, primeiro que eu estava comentando aqui nesse nosso bate-papo, perdão, e quem está nos assistindo. A data Dia das Mães, essas datas comemorativas, são datas que eu já sei que existem. Então, na teoria, não é que me pegou de surpresa, não pega ninguém de surpresa. Como não pega ninguém de surpresa no começo do ano o IPVA, o IPTU, são datas que nós já temos no nosso calendário. Então, como um bom economista, ou gosto de dizer especialista em finanças pessoais, a regra é o seu orçamento doméstico. Quanto cabe para você naquele mês? A partir daquele valor, você vai buscar o presente ideal para sua mãe. Afinal, nossa mãe não é só o valor material, tem muito da experiência, do emocional. Isso não se transforma só em valor monetário, tem tudo que você consegue construir. Eu brinco, né? Os meus filhos para minha mãe, para minha esposa, né, mãe deles, vai acabar dando um presente feito em casa, né? Vai fazer um desenho, aí compra algum outro presente em conta, mas o embrulho, todo aquele carinho que você coloca no presente, isso não é monetário, isso às vezes tem um apelo muito bom. Mas indo direto à sua pergunta, como não cair ali e gastar mais? Primeiro, ver o quanto cabe no seu orçamento. Você tem que saber, já saia claramente, quando for as compras, o valor que você pode gastar. Não o que você quer gastar, o que você pode. Porque nessas datas impulsivas a gente acaba vendo muito. Outra dica, pesquise antes de sair as compras. Hoje, graças a Deus, pelas redes sociais, pelos sites online, antes de sair de casa para ir comprar, ou até no site, pesquise. Não compre na primeira loja que você entre, pegue 3, 4 preços, olhe várias marcas, entenda o produto que você quer, porque você consegue às vezes até barganhar um desconto, afinal isso é muito comum nessas datas. Então, planeje, olhe o preço e veja quanto cabe no seu orçamento. Uma regra que eu gosto sempre de dizer é que o problema não é a data, não é o cartão de crédito, é o planejamento. Vou te dar um exemplo. Você achou um presente legal para sua mãe, R$1.000. Nossa, 1.000 eu não tenho. Mas você fala, não, mas se eu parcelar em 10 de 100. 100 eu tenho no meu cartão. E isso daí é ruim, porque você não tem R$1.000, você tem 100. Mas você coloca essa parcela e você só lembra da primeira parcela. A gente tem o hábito de esquecer da parcela de 2 a 10. A gente só lembra da primeira. E isso faz o quê? Um endividamento da família brasileira. O brasileiro ele acaba parcelando muito e isso vira o que a gente chama de estratégia bola de neve. Isso vai aumentando com o tempo, porque é Dia das Mães, depois é aniversário, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal, isso nunca vai diminuir. Então a gente tem que saber se planejar. Eu gosto de parcelas? Gosto, desde que eu saiba que o volume total, que eu posso gastar, eu ainda consigo parcelar. Aí é legal. E lembrando que se parcelar até uma data futura que não vai casar com uma outra data que eu terei que comprar, porque aí vira uma bola de neve. Exatamente. Ô Diego, e vale a pena esperar os saldões de véspera de Dia das Mães ou realmente quem compra antes sai na vantagem nesse caso? Para mim, assim, é uma loteria você esperar os últimos saldões. Porque primeiro nós não sabemos quando isso vai acontecer e geralmente hoje as lojas ou as empresas de comércio, elas já vêm antecipando esse movimento, né? Eu brinco que o Black Friday já às vezes começa até em junho, já tem Black Friday. Hoje o comércio já vem antecipando essas datas de compras mais impulsivas, então provavelmente as promoções de Dia da Mãe já estão por aí, já sabe. Mas a regra de ouro é planejar. Tudo na vida que você vai fazer com tempo, com calma, você não compra em impulso, porque se você deixar para a última hora, até você pode pegar um preço melhor, mas você vai estar no impulso, meu Deus, tem que comprar, hoje já é sábado, dia da manhã, amanhã, não dá tempo de eu pesquisar. Então tudo que a gente faz com o lado emocional e menos racional, a chance de dar certo é muito pequena. Então eu sempre gosto da compra mais antecipada possível, porque eu consigo pesquisar, planejar e não vou estar naquela compra de impulso. E para quem está com um orçamento apertado, a gente sabe que nesse primeiro semestre do ano geralmente sempre é um pouco mais difícil, tem os impostos, como você mesmo comentou na sua primeira resposta. Como dar um presente estando com o orçamento apertado? Ou vale mais a pena fazer uma experiência em casa? Como você mesmo também citou, os meus filhos dão um desenho com embrulho mais... O que vale? Como dar esse presente com orçamento apertado? Oferecer uma experiência em casa, um domingo, um pouco mais barato, mas com a intenção de presentear a minha mãe. Eu sou muito dessa linha que eu comentei com quem está nos assistindo agora.
no Dia das Mães, o presente não é aquele que gasta mais, é aquele que gasta melhor. E o melhor pode ser uma experiência, e deve ser. Na verdade, o Dia das Mães, tire o lado das lojas, né? Desculpa quem tem loja, está esperando vender muito no comércio. Mas essas datas é muito mais você comemorar. Vamos lembrar o que é Dia das Mães. Então eu tenho que celebrar a minha mãe. Às vezes celebrar a minha mãe eu não estou vendo a minha mãe há vários meses. Eu faço uma visita surpresa, levo os netos, faço um almoço, depois um parênteses, o almoço temos que ver o supermercado que também está salgado, não sempre fazer o almoço pode ser uma boa sugestão, dado o orçamento, mas eu falo, é gerar essa experiência. Um café da manhã, fazer, as crianças menores faz um desenho, aí o pai junto complementa com uma flor, então é muito interessante. O que eu gosto de dizer é, crie experiências. Eu tenho certeza que a sua mãe, daqui 5, 10, 20 anos, ela não vai lembrar do presente que você deu. Vai lembrar daquele momento que você proporcionou para ela. Isso vale muito mais do que qualquer valor financeiro. E, Diego, existe algum valor considerado bom para ser gastado, algum teto, ou realmente eu tenho que olhar para o que eu tenho, quanto eu tenho, quanto eu recebo, por exemplo, para conseguir definir um valor para dar esse presente? Não tem como a gente falar aqui para os nossos telespectadores um valor mágico, né? R$50, R$100, R$1.000, não tem. Isso cabe, eu falo de novo, de cada orçamento. Não tente impressionar a sua mãe se endividando. Acho que se eu pudesse falar isso, regra de ouro, não endivide para impressionar sua mãe. Sua mãe vai ficar muito mais feliz sabendo que você aprendeu finanças pessoais, orçamento doméstico e entendeu o que você pode gastar e não o que você gostaria de gastar. Eu tenho certeza que para nossas mães a gente gastaríamos tudo o que poderíamos, mas a regra de ouro é não pegue um valor, olhe no seu orçamento. Tem pessoas da classe média que pode gastar um valor, classe alta outro valor, classe baixa, e para mim independe de qual é seu status ou o seu ímpeto, o que vale é o seu orçamento. Nessa hora, deixe a emoção de lado e olhe o racional, olhe a sua conta. E ali você vê o quanto que você pode destinar para presentes. Lembrando, como a gente já falou aqui, essa não é a única data do ano que você vai ter esse tipo de compra. Então se planeje. E a gente estava citando agora há pouco a questão das opções para dar para minha mãe, seja a experiência, alguma coisa em casa, ou levar para passear numa loja, mas tem a questão também, chega como uma opção nessas datas, a questão das cestas de café da manhã. Perfeito. Ela chega como uma boa opção ou também com a alta do valor dos alimentos, aí pode acabar dando no mesmo gasto que eu teria se eu levasse a minha mãe para escolher algum presente ou algo do tipo? Bom, como um bom economista, a minha resposta é simples, depende. Não tem certo, não tem errado. As cestas de café da manhã, eu gosto muito dessa ideia, porque você proporciona um presente junto com uma experiência de todos juntos tomarmos um café, ou almoçar, ou fazer uma janta no dia, mas hoje, com o preço dos alimentos em alta, pode ser salgado. Então a mesma dica que nós demos aqui, na hora que você for comprar um presente, de pesquisar, pesquise também e melhor, não compre uma cesta pronta, monte você a cesta. Isso você consegue trazer uma economia, porque às vezes, claro, de novo, como nós temos tempo, aquele que vai deixar para a última hora vai ter que comprar a cesta pronta e talvez vai pagar o preço por isso, né? Tem que colocar a pessoa que montou a cesta, fez todo o embrulho, isso daí tem um preço, isso vai estar na conta quando você for comprar. Mas se você for ao supermercado, junto com seus filhos ou você mesmo, com sua esposa, montar essa cesta para presentear a sua mãe, a sua sogra, você vai fazer disso um momento e vai ficar muito mais barato do que comprar uma cesta pronta. E você já faz o que nós estamos falando aqui, de criar momentos e experiências. E agora, encaminhando para o final da nossa entrevista, em momentos como esse, você mesmo falou, a gente fica muito impulsivo para querer impressionar a nossa mãe, então a gente vai atrás da melhor loja, dos melhores preços para conseguir dar o melhor presente para a nossa mãe, mas quais são os cuidados que a gente deve tomar, ainda mais nesse meio digital, com golpes, quando se diz respeito a essas datas? Perfeito. Eu acho que a regra que nós estamos comentando aqui, primeiro é pesquisa. Pesquise muito. E desconfie daqueles sites que estão com preço muito fora do comum. Para não cair, não é possível. Então, um exemplo, você olhou lá, pesquisou para sua mãe um sapato. Olhou, todos lá, média do preço é 100, 150 reais. Você vê uma loja oferecendo o mesmo sapato similar com 30, 40 reais, tem alguma coisa de errado. Quando você vê que a discrepância entre o que você já pesquisou muito com outro, fuja que provavelmente é golpe, não tem como fazer. Melhor você evitar
de cair num golpe e pagar o preço que você está olhando no mercado, de novo, pesquisando, olhando 1, 2, 3, 4 lojas, e se você achar uma que é muito diferente, desconfie que ali pode ter um golpe muito comum, principalmente os online. Eu gosto sempre de falar para todo mundo aí, quando a gente fala de compra, e você tem tempo, você pode pesquisar no online e conferir numa loja física. Por isso, que se você compra antecipado, todo esse problema que às vezes você faz no impulso, ou porque você deixou para a última hora, você acaba tendo essas falhas que, naturalmente, se você comprasse com tempo e com planejamento, você não cairia. Então, desconfie daquelas promoções relâmpagos, daqueles códigos promocionais que você clicou no Instagram e parece que apareceu, porque às vezes o golpe não está nem naquela compra. Naquela coisa que você clicou porque você viu uma promoção, ele foi lá e capturou o seu CPF, pegou e pode te dar um golpe futuro e você nem lembrou de onde ele capturou o seu dado. Foi naquela promoção, no impulso de comprar algo mais barato para sua mãe, você foi lá, passou todos os seus dados e depois de meses você vai descobrir que foi ali que vazaram suas informações. Isso é muito comum, principalmente na compra online. E aí um presente que seria para pagar mais barato acaba ficando muito mais caro e dando muito mais dor de cabeça. Exato, de um sonho vira um pesadelo. Exatamente. E agora, para encerrar a nossa entrevista, para quem escolhe levar a mãe para almoçar numa churrascaria, numa pizzaria, para um jantar, pode correr o risco de pagar mais caro em questão de taxas de reserva ou cardápio diferenciado só por ser Dia das Mães? Isso é comum, como a gente já viu em algumas outras datas, o mais comum é o Dia dos Namorados, né, que é tradicional levar, e geralmente no Dia das Mães a gente não quer que a nossa mãe cozinhe. Então muitas pessoas optam como presente tirar a mãe de casa para fazer uma refeição especial. E muitos restaurantes, nessas datas, eles optam e montam cardápios já pré-definidos. Então, de novo, a mesma linha que nós falamos da compra de algum presente, na escolha do restaurante, pesquise antes. Ligue para o estabelecimento que você quer fazer a reserva, pergunte se vai ter algum menu especial, se será o mesmo cardápio, que geralmente muda. Os restaurantes eles fazem cardápios especiais mesmo para aproveitar essa data, para fazer algo diferente, e isso está embutido no preço. Então a regra é ligue antes, já que você vai ter que fazer reserva, que eu recomendo fazer reserva para também não chegar lá no dia, porque estamos falando só da compra, mas também tem a experiência. Imagina que eu vou num lugar, fico com 2, 3 horas de espera, não é isso que eu quero proporcionar num domingo de Dia das Mães. E aproveite e pergunte tudo. Não é errado perguntar, não é vergonha perguntar o preço, afinal somos nós que vamos pagar. Às vezes a gente tem esse medo, nossa, é chato perguntar preço. Não é chato. O chato é pagar algo que você não esperava, se endividar e sair de Dia das Mães com uma dor de cabeça. Tá certo. Então, Diego, muito obrigado. E obrigado pela disponibilidade de nos receber aqui e dar essas dicas. Eu que agradeço e desejo todas as mamães de Campinas do Brasil, especialmente a minha, Dona Márcia, um feliz Dia das Mães. Você conferiu então as principais dicas para conseguir presentear a sua mãe, oferecer aquela experiência diferente para ela no Dia das Mães, sem se endividar e extrapolar o limite do cartão e o saldo da conta. O Na Ponta do Lápis vai ficando por aqui, mas eu te espero no próximo episódio. Até mais! E a segunda-feira começou com aquele clima mais friozinho, né? Aqui na região metropolitana de Campinas. Dia amanheceu com o céu parcialmente nublado e temperaturas por volta dos 16 graus. Só que já foi esquentando, né, ao longo do dia. E a máxima chega hoje aos 28 graus aqui em Campinas. Tempo dá agora também uma estabilizada, como o sol voltou a aparecer. As temperaturas começam a subir aos poucos e a umidade do ar já entra em queda nos próximos dias. Para amanhã, terça-feira, esse cenário se mantém. Bastante sol, mínima de 18 graus e máxima de 30 graus para amanhã. A umidade relativa do ar fica em torno de 35%. E o Câmara Notícia de hoje fica por aqui. Já agradeço muito a sua audiência, a sua companhia aqui com a gente. Daqui a pouco, às 6 da tarde, você acompanha ao vivo aqui na TV Câmara a sessão de hoje da Câmara Municipal de Campinas. Continue ligado na nossa programação. Uma ótima tarde para você e até mais.